Nós vamos fazer a correção das aulas dessa semana. Vamos começar com a aula 1, que fala sobre o Teorema de Pitágoras. Número 1. Identifique a hipotenusa e os catetos no triângulo abaixo. Então, a hipotenusa, 25 centímetros, e os catetos são 15 centímetros e 20 centímetros. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Os outros dois lados que formam um ângulo reto são os catetos. Número 2. Verifique se o triângulo abaixo é retângulo. Nós temos aí um triângulo retângulo com a hipotenusa medindo 20 centímetros e os catetos medindo 12 e 16. Na verdade, não sabemos, eu disse que ele é retângulo, mas não sabemos que ele é retângulo. Vamos verificar isso agora. Então, se o triângulo for retângulo, quer dizer que o quadrado do maior lado tem que ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, o maior lado é 20, quadrado de 20 é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Tem que dar igual aqui. 20 ao quadrado, 400. 12 ao quadrado dá 144. 16 ao quadrado, 256. 144 mais 256 vai ter que dar 400. E dá o valor certinho. Então, o que quer dizer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nesse triângulo aí, nós podemos verificar que o Teorema de Pitágoras bate para esse triângulo. Quer dizer que ele é um triângulo retângulo. Então, sim, é retângulo. Vamos lá, aula 2. Fala sobre o Teorema de Pitágoras na resolução de problemas. O problema número 1 aí. Um serralheiro precisa fabricar suportes para um pequeno telhado que ficará sobre uma janela para protegê-la da chuva e sol. Cada suporte terá a forma e medidas indicadas na figura abaixo. Determine a medida desconhecida do lado X. E nós temos um triângulo retângulo, que a hipotenusa mede X, e os catetos, um mede 40 e o outro mede 100. Então nós vamos usar o Teorema de Pitágoras para calcular o valor do X da hipotenusa. X ao quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui vai dar 1.600. 10.000. 1.600 com mais 10.000 dá 11.600. Então, x é igual a raiz quadrada de 11.600. Então, a raiz quadrada de 11.600 é aproximadamente 107,7. Então, o valor do x, né, é 107,7 centímetros. No problema número 2, nós temos aí um triângulo retângulo, um modelo matemático que é um triângulo retângulo, cuja hipotenusa nós não sabemos o valor, então x. Os dois catetos, um mede 400 e o outro mede 300. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 400 ao quadrado, 160.000. 300 ao quadrado, 90.000. Somando os dois, 250.000. Então, quer dizer que x é igual a raiz quadrada 250.000, que vai dar 500. Então, a medida aí da hipotenusa desse triângulo, que é o modelo matemático representado por x, vale 500 metros. Aula 3. Razão e proporção. Número 1. Determine a razão entre os números. Letra A, 14 e 20. A razão entre eles é aqui 14 e 20. Aqui nós podemos simplificar. Dá para dividir por 2. Dá para dividir isso aqui por 2. 14 por 2 dá 7. 7 décimos. Essa é a razão na forma fracionária. Também podemos escrever essa mesma razão aqui na forma decimal, que vai dar 0,7. Basta dividir 14 por 20 ou dividir 7 por 10, que vai dar esse valor aqui, 0,7. Letra B, 35 e 50. Então, a razão entre eles é 35 sobre
50 ou 35/50. Aqui nós podemos simplificar esse aqui por 5, esse aqui por 5. Vai dar 7 décimos também, né? Ou 0,7. Dividindo 7 por 10 ou dividindo 35 por 50, nós vamos chegar nesse valor aqui de 0,7. Número 2. A razão entre 14 e 20 é igual à razão entre 35 e 50, ou seja, a letra A aqui e a letra B, os resultados foram iguais? Sim, né? Chegamos aqui à mesma razão. Número 3. De acordo com a definição de números proporcionais, você pode afirmar que os números 14, 20, 35 e 50, nessa ordem, são proporcionais? Sim, são proporcionais. Por que eles são proporcionais? Porque a razão entre 14, 20 e 35 e 50 tem o mesmo resultado, o mesmo valor. Aula 4. Razão entre segmentos. Número 1. Considere dois segmentos, AB igual a 16 centímetros e CD é igual a 40 centímetros. Qual é a razão entre AB e CD? Então, a razão entre o segmento AB e o segmento CD é igual a 16 40avos ou 16 sobre 40. Podemos simplificar aqui, dá para dividir isso aqui por 8, isso aqui por 8, que vai dar 2 quintos. Então, a razão entre eles é 2 quintos, ou colocando na forma de decimal, 2 dividido por 5, 0,4. Então, se o segmento AB mede 16 e o CD mede 40, a razão entre eles vai ser 2 quintos ou 0,4. Para chegar no valor de 0,4, basta dividir 2 por 5. Número 2. São dados dois segmentos. O primeiro mede 4 metros e o segundo 160 centímetros. Qual é a razão entre o primeiro e o segundo segmento? Então, 4 metros sobre 160 centímetros. Aqui não dá para a gente fazer a divisão. Por quê? Um está em centímetro, o outro está em metro. Então, nós temos que primeiro transformar isso aqui de metro para centímetro. 4 metros equivalem a 400 centímetros. Por quê? 1 metro é 100 centímetros, 100 vezes 4, 400. Ok? Aqui nós podemos simplificar. Dividir esse número aqui por... dá por 8. Esse aqui também dá por... acho que dá para dividir por 80. É mais fácil. 400 por 80 vai dar 5. 160 por 80 vai dar 2. Então, a razão entre eles é 5 meios, ou, transformando para decimal, 2,5. Basta dividir 5 por 2 e a gente chega no valor decimal. Número 3. A razão entre dois segmentos é 0,4. O maior deles mede 8. Qual é a medida do menor segmento? Então, o menor segmento a gente não sabe a medida. Vamos chamar de x. A razão entre ele e 8 dá 0,4. Certo? Para achar o valor do x aqui, basta a gente multiplicar. Cruzado. Então, x é igual a 8 vezes 0,4, 3,2. Então, o valor do menor segmento aí é 3,2.